Nessa terça-feira eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, doutor Nilson Diniz, delegado da Polícia Civil, vereador de Paranaguá. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Quero começar falando sobre prisões, mandados de prisões que foram cumpridos em 2023. Temos aí um cenário onde no início do ano uma elevação e até assustou a população do litoral do estado no número de homicídios aqui nessa região do Paraná, principalmente em Paranaguá. No período ali do primeiro trimestre, depois cai, graças também a todo esse trabalho de investigação da Polícia Civil, esse trabalho de repreensão também da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal. E aí é claro que a população às vezes não tem essa ideia, essa noção, mas à medida em que a Polícia Civil vai investigando, é possível ter materiais que corroborem em pedidos de mandados de prisão. Como é que está a situação nesse ano aqui na cidade de Paranaguá? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, PR. Esse ano a Polícia Civil já realizou 37 cumprimentos de mandado de prisão, a grande maioria em razão de investigações que se encontram em curso na unidade policial. Esse número de 37 é um número bastante significativo. Nós caminhamos aí para quebrar o recorde do ano de 2018, que foi o ano que a Polícia Civil, a primeira subdivisão, fez o maior número de prisões, que naquela época acho que foram mais de 100 prisões, e nós estamos com um ritmo muito bom. Podemos aí ilustrar com a operação que foi realizada a semana passada, a Operação Retomada. Foram cumpridos 7 mandados de prisão, alguns até frutos de condenações, eram pessoas condenadas que se encontravam convivendo como qualquer cidadão aqui na nossa cidade, e a Polícia Civil vem fazendo um trabalho muito forte em cima do cumprimento desses mandados de prisão. Obviamente, o efeito dessas capturas é a redução dos índices criminais. Aquele que se invetera na prática de crimes, ele está percebendo que a consequência para aquela ação criminosa é a cadeia. E isso está sendo muito bem demonstrado pela primeira subdivisão agora no início do ano. Doutor, vamos continuar falando sobre isso e também sobre outros assuntos, mas antes eu quero chamar o Michel Moreira, ele que vai trazer informações agora aqui no Bom Dia Litoral, informações do setor policial. Michel, qual a informação que você tem a partir de agora para o público de casa que acompanha o Bom Dia Litoral? Bom dia também ao doutor Nilson Diniz, que está aí no estúdio, a todos em casa. Olha só, PR, amanhã acontece aqui na cidade de Paranaguá o júri popular do caso Alcalá, um crime que aconteceu no dia 20 de setembro do ano de 2019 e chocou a cidade de Paranaguá, todo o litoral, por tamanha brutalidade e também todos os detalhes também que este caso foi apresentando ao longo dos meses. A gente preparou uma reportagem especial mostrando um pouco sobre o caso, relembrando essa situação que muito provavelmente durante essa semana, a partir do julgamento que começa nessa quarta-feira, pode ganhar um ponto final. Vamos acompanhar a reportagem. Poderia o filho ter encomendado a morte do próprio pai? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Se aproxima o dia do julgamento de um dos casos mais emblemáticos da história recente da cidade de Paranaguá. Um crime que aconteceu no dia 20 de setembro de 2019, mas que até hoje é lembrado. 3 pessoas figuram como protagonistas dessa história. Rafael Kubiak, funcionário da família Alcalá, Giovanni e Felipe, pai e filho. Giovanni Alcalá foi encontrado morto em sua residência na tarde daquela sexta-feira. De acordo com o que foi apurado pela investigação, Felipe e Rafael se encontraram na Avenida Ayrton Senna, próximo a uma rotatória. Depois disso, foram até um dos empreendimentos da família Alcalá, um motel na saída da cidade. Eles teriam combinado de se encontrarem em uma rua próxima à casa da família, e assim fizeram. O advogado de defesa de Felipe Alcalá, em entrevista no ano de 2020,
explicou a tese defendida pela família do acusado. Então, a arma de fogo, é importante dizer que era uma arma do próprio Giovanni, que era guardada pelo Giovanni no quarto do Luiz Felipe, e era por questões de segurança, e também isso foi provado nos autos que há alguns momentos, alguns meses antes, ou algum ano antes mais ou menos, a casa da família tinha sido assaltada, e isso até o próprio delegado mesmo, ouvido lá, mencionou esse fato, né, que inclusive Giovanni tinha ido na delegacia fazer a comunicação desse crime. Então, essa arma ela estava lá por conta disso, e existe inclusive, né, é bom também que se diga, existem informações nos autos demonstradas por testemunhas de que o Giovanni ele talvez pudesse inclusive comercializar ilegalmente a arma de fogo. As teses levantadas pelos advogados de defesa de Felipe e Rafael convergem ao afirmarem que a arma utilizada no crime estava dentro da casa de Giovanni e que não houve premeditação do crime. Essa arma de fogo ela não estava ali para este fato e não era nem do Felipe nem do outro acusado. No dia do crime, Felipe optou em não prestar depoimento. No momento eu não tenho condições. No momento eu não me alimentei desde manhã, estou sem comer. A situação aconteceu no almoço. Eu vi aquela cena do meu pai daquele jeito, então no momento não. Já Rafael Kubiak confessou que matou Giovanni Alcalá. Ele ainda disse que, de fato, iria receber um valor para matar o empresário. Aí nós paramos lá na outra esquina, perto da casa dele. Ele começou a falar que o pai dele batia a mãe dele, que isso, aquilo. Ele falou que queria se livrar, né? Eu falei, tá bom. Ele ofereceu dinheiro pra mim naquela casa. Ele te ofereceu quanto? 10 mil. 10 mil reais? Dona Etelka Alcalá, mãe de Giovanni, relatou um ano após o crime como seu filho agia com Felipe. Por diversas vezes, ela teria visto Giovanni agredindo o próprio filho. Ele andava batendo muito no Felipe, sabe? Aqui, na obra ali, os pedreiros ali viam também, sabe? E, assim, quando ele ia, assim, em churrascaria, tudo, lanchonete, ele batia no Felipe na frente de todo mundo, assim, sem mais, sem menos, sabe? Dava aqueles tapas no rosto do Felipe, assim, e o Felipe sem saber o que estava acontecendo. O que havia ali no contexto familiar era uma relação extremamente abusiva, né? Um pai extremamente violento com a família, não só com o filho, mas com a família em geral, ameaças de morte, uma pessoa que tinha relações ilícitas na sociedade, chegou-se a cogitar em tráfico de drogas, em exploração sexual de menores. Nesta quarta-feira, o júri popular dará um ponto final ao caso. Então é isso, Pierre, também Dr. Nilson Diniz, que está no estúdio da TVCI neste momento. A gente começa agora a relembrar este caso que chocou a cidade de Paranaguá. Um crime, então, como eu disse há pouco, registrado no dia 20 de setembro do ano de 2019. Duas versões foram entregues, então, durante todos os autos. Uma de que a arma utilizada no crime já estava dentro da casa e a segunda, que Felipe e Rafael teriam pego esta arma em um outro local da cidade de Paranaguá e teriam planejado a morte de Giovanni. É claro que tudo isso será então colocado amanhã durante o júri, e um júri que deve demorar um pouco, não deve ser esclarecido, não deve ser resolvido ainda durante a quarta-feira. Deve pelo menos ter mais um dia de julgamento aqui na cidade de Paranaguá. Pierre. Muito obrigado, Michel, pela participação. Muito obrigado por trazer essa notícia, inclusive pela reportagem que esclareceu muita coisa para o público de casa. Doutor, falando um pouco sobre essa situação, primeiro eu quero, até mesmo para que o pessoal de casa tenha uma ideia de todo o procedimento que é adotado, explicar mais ou menos como é que funciona esse tribunal do júri, na verdade o pré-tribunal do júri, porque tivemos lá na época o crime, o que aconteceu, né, a morte do pai do Felipe, e aí tem um período em que a Polícia Civil realiza a investigação e depois entrega o material da investigação para a Justiça. Ou seja, já há muito tempo esse caso tramita na Justiça, né? Sim, com certeza. Esse fato aí, inclusive, ele se originou da prisão em flagrante do filho da vítima, né?
Ele foi preso em flagrante no dia do fato, em razão da prisão dele e do coautor do delito. Foi instaurado um inquérito policial. Esse inquérito ele tramitou durante 10 dias na delegacia. Ali, durante aquele período, foram coletados todos os elementos que a Polícia Civil entendia que eram importantes para que o Ministério Público criasse a sua convicção. Esse caderno de investigação foi encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público ofereceu a denúncia em face dos dois réus dessa ação penal. O juiz, por sua vez, entendeu que estavam ali presentes os requisitos para o recebimento dessa denúncia e, a partir de então, se instaura a relação processual. O que era uma investigação vira um processo criminal. E esse processo tramita desde então e amanhã terá sua conclusão com essa audiência aí do Tribunal do Júri. Agora, falando um pouco do processo de investigação, quantas pessoas mais ou menos acabam trabalhando em um caso como esse, não especificamente nessa situação, mas em casos em que há homicídio, em casos em que é preciso uma investigação bem didática ali da situação? Depende muito, Pierre, porque nesse caso aí especificamente foi possível a realização da prisão, captura, ainda durante aquele período do flagrante delito, né? Então, vários policiais se dirigiram à casa da vítima, justamente para providenciar essa captura. Muitos policiais militares também se encontravam no local. Depois, logo na sequência, foi solicitada a realização de uma perícia técnica. Então, esse dia aí, especificamente, praticamente a Polícia Civil, a Polícia Técnica ficou bastante envolvida na elucidação do crime, né? Até porque nós tínhamos ali a necessidade de realizar ou não, decidir ou não sobre uma prisão em flagrante. Então, essa investigação teve que correr muito dentro daquelas primeiras 24 horas e depois, no prazo de 10 dias, nós complementamos com os outros elementos que foram coletados na sequência. Agora, conversando com um especialista em segurança pública e, inclusive, uma pessoa que é professora, né? Que é professor da área. Eu quero saber, doutor, qual é a importância do Tribunal do Júri em casos em que homicídios acontecem aqui no litoral do estado? O Tribunal do Júri é uma forma da sociedade responder julgar, melhor dizendo, por aquela situação? É uma forma de refletir um pouco o pensamento da sociedade? Sim, com certeza. É a participação da sociedade na persecução criminal, né? Ali a sociedade, né, representantes da sociedade funcionam como juízes, eles figuram como juízes naquele momento. Isso é muito importante, porque isso reflete realmente o sentimento de uma sociedade. O júri é bastante mesclado, né? Tem pessoas de diversas características. Obviamente, de acordo com a estratégia da defesa e a estratégia da acusação, algumas dessas pessoas podem ser eliminadas, pessoas que poderiam comprometer a defesa dessa tese, mas, em geral, aqueles 7 jurados ali são os representantes da sociedade, possuem diversas profissões, diversos valores pessoais, e isso é muito importante, sim. Agora, doutor, falando um pouco mais sobre o trabalho da Polícia Civil ao longo do ano, mudando um pouco, a gente sai, né, desse caso que aconteceu aqui no litoral do estado em 2019 e a gente volta a falar um pouco do trabalho da Polícia Civil. O senhor falou ali um pouco antes dessa reportagem que acabamos de exibir que operações, inclusive, foram realizadas nos últimos dias. Tivemos aqui a Operação Retomada no litoral do estado. Qual a importância de operações como essa? E a população pode esperar mais operações ao longo das próximas semanas? Sim, a ideia que tanto eu quanto o delegado, o Ivan da Silva, tem é que a gente realize uma operação dessa por semana para cumprimentos de mandados de prisão. Isso justamente que vai ter como consequência aí um número final no ano de diversas capturas. Isso é muito importante, porque são pessoas que ostentam histórico criminal, são inclinadas à prática de crime e essas pessoas tendem a continuar praticando o crime se permanecerem em liberdade. Por isso que a Polícia Civil entendeu que é de suma importância realizar essa força-tarefa para cumprimento dos mandados de prisão que se encontram no banco de mandados de prisão. Nós temos hoje diversas ordens judiciais que estão pendentes de cumprimento, obviamente por diversas razões, o investigado se encontra em local incerto, mas hoje nós estamos trabalhando para identificar a localização
dessas pessoas e dar cumprimento efetivo a esses mandados de prisão. Nós temos certeza que essas pessoas que são inclinadas à prática de crime, a partir do momento que elas se encontram encarceradas, nós tendemos a ter menos crimes ocorrendo na cidade. Esse é o objetivo. E é uma forma também de coibir o avanço de facções criminosas? Sim, com certeza. Diversos desses alvos, eles têm envolvimento com organizações criminosas que hoje disputam o domínio do tráfico de drogas. A partir do momento que essas pessoas não permanecem em liberdade, nós forçamos esses grupos criminosos a se rearticularem. Isso demora. Durante esse tempo de rearticulação desses grupos, nós conseguimos agir com mais velocidade, mais eficácia e a causar, no final disso tudo, aí, a desarticulação total dessas organizações. Desarticulação essa que acontece com a prisão dessas pessoas, mas também com a apreensão de armas e drogas, né? Porque muitas vezes as armas e as drogas financiam, não no sentido de financeiro, mas dão poder para que essas organizações acabem atuando. Sem contar também dinheiros que são bloqueados, bens que são bloqueados ao longo das investigações, né, doutor? Exatamente, Pierre, isso é muito importante, né? Não é só com a prisão que nós conseguimos desarticular um grupo, principalmente atingindo aí sua capacidade financeira. A partir do momento que o grupo se vê desprovido de capital para investir na atividade ilícita, ele tende a minguar e acabar desaparecendo. Então, um dos objetivos da polícia não é só realizar as capturas, mas sim atacar diretamente o poderio financeiro desses grupos criminosos. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Litoral. Muito obrigado pela entrevista, pela conversa. Eu tenho certeza que foi um papo muito informativo para o público de casa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Pierre. Até a próxima. Um abraço, ótima semana. Abraço.